Agora chegou a hora de usar vetores como gente grande. Vamos começar com essa figura aqui. Isto é um quadrilátero, ABCD. É um polígono de 4 lados. É um polígono estranho porque é côncavo. Um polígono côncavo é um polígono no qual você pode escolher 2 pontos do interior, traçar um segmento entre estes 2 pontos e parte do segmento vai estar fora do polígono. É um polígono côncavo. Mas isso não é importante para o exemplo. Eu só quis desenhar um polígono côncavo porque o resultado fica mais surpreendente. Vamos desenhar os pontos médios dos lados sim. X é o ponto médio do lado AB, Y é o ponto médio do lado BC, W é o ponto médio do lado CD e Z é o ponto médio do lado DA. Se nós traçarmos um quadrilátero com estes 4 vértices, X, Y, W e Z, nós vamos ter sempre um paralelogramo. Sempre. Independente da forma do polígono. Aqui este paralelogramo é praticamente um retângulo. Mas lembra da definição de paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero onde os lados opostos são paralelos. Então, o lado XY é paralelo ao lado ZW e o lado XZ é paralelo ao lado YW. E como os lados opostos são paralelos, eles têm o mesmo tamanho. Nós podemos provar isto usando vetores, e é exatamente isto que nós vamos fazer. Esta é a nossa missão, mostrar que XYWZ é um paralelogramo. Vamos explorar esta figura, explorar vetores ligados a essa figura, explorar a definição de paralelogramo para começar até chegar onde nós queremos. Começando com a definição de paralelogramo. Então, vamos escrever aqui, isto é, mostrar que o lado XY é paralelo ao lado ZW e o lado XZ é paralelo ao lado YW. Esta é a definição de um paralelogramo. Se nós mostrarmos isto, ok. Uma das consequências da definição é que lados opostos de um paralelogramo, além de serem paralelos, vão ter o mesmo comprimento. Por incrível que pareça, pode ser mais fácil mostrar uma coisa mais forte ainda, mostrar um fato mais complexo ainda, que é, em vez de mostrar só que os lados são paralelos, nós vamos mostrar que os vetores correspondendo aos lados são iguais. Ou seja, o vetor XY é igual ao vetor ZW. E o vetor XZ é igual ao vetor YW. Vamos resumir aqui informações sobre a figura. Nós sabemos que X é o ponto médio de AB. Isso quer dizer que o vetor AX é igual ao vetor XB. E como X é o ponto médio, o vetor AX tem metade do comprimento do vetor AB e a mesma direção e sentido. Então, estes 3 vetores são iguais. AX é igual a XB e cada um deles é metade do vetor completo AB. Isto vale para os outros 4 lados, BC e Y. Ou seja, BY e YC são iguais e são iguais a metade de BC. A mesma coisa vale para CW, WD e CD. E, finalmente, para AZ, ZD e AD. Vamos agora mostrar esta primeira igualdade. O vetor XY é igual ao vetor ZW. XY. A ideia aqui é decompor o vetor XY na soma de 2 vetores. E os vetores que vão ser interessantes para nós são XB
e BY. XY vai ser igual a XB mais BY. Por que foi interessante decompor XY desse jeito? Porque nós temos informação sobre XB e sobre BY. E nós vamos substituir XB e BY pelos valores escritos aqui em cima. XB é a mesma coisa que 1/2 de AB e BY é a mesma coisa que 1/2 de BC. E nós podemos escrever simplesmente 1/2 de AB mais BC. Mas AB mais BC é a soma de dois vetores que na figura tem um ponto em comum, que é o ponto B. Ou seja, ir do ponto A para o ponto B e depois do ponto B para o ponto C equivale a ir direto do ponto A para o ponto C. Então, este vetor aqui, esta soma de vetores é igual ao vetor AC. E nós escrevemos, então, que XY é metade de AC. Ok. Nós vamos agora desenvolver o ZW e chegar no mesmo valor. Nós vamos chegar à conclusão de que o ZW é metade de AC. ZW é este vetor aqui, que nós queremos mostrar que é igual ao vetor XY. Na figura eles parecem ser iguais, mas não vale usar a figura. Seus olhos podem estar errados e computadores não têm olhos para pensar desse jeito. Nós temos que mostrar que ZW é igual a meio AC analiticamente. Vamos decompor ZW em ZD e DW. Por quê? Porque nós temos informação sobre ZD e DW aqui em cima, da mesma forma que nós fizemos com o vetor XY. Então, ZW é igual a ZD mais DW. Usando as informações sobre ZD e DW, nós temos ZD é 1/2 de AD, DW é 1/2 de DC. Colocando 1/2 em evidência, nós temos 1/2 de AD mais DC. Mas AD mais DC é a mesma coisa que AC. Logo, chegamos a 1/2 de AC. E isso mostra a primeira metade do que nós queríamos mostrar, que XY é igual a ZW. Estes dois lados deste quadrilátero são representados pelo mesmo vetor. Agora, precisaríamos fazer a segunda parte da prova para mostrar que o vetor XZ é igual ao vetor YW. Este vetor é igual a este vetor, mostrando então que os lados opostos desse quadrilátero são iguais. Isso vai ficar como exercício para casa. Depois de resolver um problema deste, sempre vale a pena revisar, recapitular, entender o que foi feito. O que foi feito aqui foi: nós começamos transformando um problema que falava de segmentos, segmento XY, segmento ZW, segmento XZ, segmento YW, e nós queríamos mostrar que estes dois segmentos são paralelos e estes outros dois segmentos são paralelos, para um problema envolvendo vetores. Nós transformamos um problema de segmentos em um problema de vetores. Para mostrar que o quadrilátero XYWZ é um paralelogramo, basta mostrar que XY e ZW são paralelos e YW e XZ são paralelos, e logo lados opostos têm o mesmo comprimento também. Bem, ter a mesma direção e o mesmo comprimento e o mesmo sentido significa igualdade de vetor. Então já fizemos uma tradução do mundo de segmentos para o mundo de vetores. Em seguida, nós extraímos informação do enunciado. O simples fato de que x é o ponto médio do lado AB já nos dá
duas igualdades vetoriais. Então, nós traduzimos o conceito de ponto médio num conceito de igualdade de vetores. A mesma coisa para os outros quatro lados, e isso aqui ficou como um banco de informações. Na hora de mostrar que dois vetores eram iguais, nós decompusemos os dois vetores em soma de outros dois aqui para xy e outros dois aqui para zw. Ao fazer isso, nós obtivemos vetores menores que eram referenciados no banco de informações aqui. Ou seja, já obtivemos informação sobre xy que antes nós não tínhamos. Usando a informação sobre xb e by, nós expandimos esta expressão para o vetor de interesse xy e chegamos à conclusão de que este vetor xy é metade do vetor AC, coisa que na figura não fica muito claro. Visualmente é difícil perceber. Este vetor xy é metade deste vetor AC. Fizemos a mesma coisa para o vetor ZW e chegamos à conclusão de que eles são iguais. ZW também é metade do vetor AC. Talvez uma coisa mais difícil ainda de visualizar na figura. Então é isso. Moral da história: transformar de segmento para vetor, transformar ponto médio, informação de ponto médio, em informação sobre vetores, depois decompor os vetores de interesse em somas de vetores sobre os quais nós já sabemos alguma coisa. Claro que tem intuição visual também, ajuda. É brincadeira quando eu falo que você não pode usar a intuição visual. Você pode usar para resolver os problemas aqui, mas na hora de programar, você precisa usar só a informação analítica. Um último exemplo. Temos um paralelogramo ABDC. Lembrar de seguir a ordem dos vértices na hora de nomear o paralelogramo. Nós queremos mostrar que as diagonais deste paralelogramo se cruzam em um ponto que é o ponto médio das duas diagonais. Temos que mostrar que este ponto é o ponto médio de AD e que este ponto é o ponto médio de BC. Vamos começar escrevendo o que nós sabemos. Como este quadrilátero é um paralelogramo, nós sabemos que os vetores AB e CD são iguais. E os vetores BD e AC também. E agora vamos fazer o seguinte, vamos dizer que é o ponto médio da diagonal AD. Então, temos mais uma igualdade vetorial interessante. AE é igual a ED, e ambos são iguais a 1/2 de AD. Olhando na figura se vê, se é o ponto médio de AD, então AE é igual a ED, e cada um deles é metade de AD, que é a diagonal inteira. Nada garante que E seja também o ponto médio de BC. Na verdade, não existe nem mesmo garantia de que E esteja na mesma reta que B e C. É isso que nós temos que mostrar. E na linguagem vetorial, isso quer dizer que o vetor BE é igual ao vetor EC. Você lembra que isso, ao mesmo tempo, mostra que os três pontos são colineares, BE e C estão na mesma reta, e que o comprimento de BE é igual ao comprimento de EC. Logo, E também é o ponto médio de BC. Vamos decompor BE em uma soma de vetores BA mais AE. E vamos decompor EC também numa soma de vetores ED, DC. Nós queremos mostrar que este vetor
é igual a este vetor. BA representa este lado do paralelogramo. Nós sabemos que o lado BA é igual ao lado DC. O vetor BA é igual ao vetor DC. Então, nós podemos escrever DC mais AE. E aqui nós já temos um DC. Vou só mudar a ordem. DC mais ED. Seria interessante agora mostrar que AE é igual a ED. Mas é exatamente isso que nós temos aqui em cima. AE é igual a ED. Ambos são iguais a 1/2 de AD. Então, nós podemos escrever DC mais 1/2 de AD. E aqui DC mais 1/2 de AD também. Chegamos onde nós queríamos. Estes dois vetores são iguais. Logo, o ponto E é o ponto médio de BC. Completamos a nossa prova. No PDF linkado na descrição existe uma outra prova deste mesmo exemplo. A decomposição é um pouco diferente, mas a ideia é basicamente a mesma. Eu acho esta prova aqui mais simples do que a que está no PDF. No capítulo do PDF que corresponde a este vídeo, nós também temos alguns outros exemplos envolvendo o baricentro de triângulo que eu não cobri aqui no vídeo. Mas, se você quiser ler, você deve conseguir entender com o que você viu neste vídeo. E você agora está pronto para fazer os exercícios deste assunto no PDF. Bom trabalho para você nos exercícios e até o próximo vídeo.